Hoje é o Salmo que nos fala sobre como Deus é superior aos recursos humanos. Ou seja, nada nessa terra pode nos livrar, pode ultrapassar. E eu poderia dizer que este é o Salmo dos limites. Para tudo tem um limite. Nada extrapola demais, por mais absurdo que possa parecer. E o Salmo 49 dos filhos de Coré fala exatamente isso. Povos todos, escutai isto, dai ouvidos moradores da terra, assim plebeus como a fina estirpe, todos juntamente, ricos e pobres. Os meus lábios falarão sabedoria e o meu coração terá pensamentos judiciosos, julgadores. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Os profetas antigamente tinham muito dessa coisa de usar metáforas, enigmas. Porque hei eu de temer nos dias da tribulação, quando me salteia a iniquidade dos que me perseguem. Ele está falando, eu devo temer isso, mesmo quando eu vejo a impunidade, vamos colocar assim, daqueles que me perseguem. Dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam. Hoje nós vivemos dias assim, em que pessoas acreditam e confiam e usam os recursos da sua própria riqueza para afligir o outro. Ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre, para que continuasse a viver perpetuamente e não visse a cova, porquanto vê morrer os sábios e perecer assim o estulto como o inepto, os quais deixam os outros as suas riquezas. Ele está dizendo que adianta, é só um empréstimo. E eu fico imaginando, pessoas que viveram exclusivamente para desfrutar o poder da riqueza. Aliás, a riqueza por Jesus é chamado de Deus, Deus Mamon, Deus das riquezas. Por quê? Porque ele tem um poder muito grande aqui nessa terra. Mas ele diz, quem é que vai resgatar a sua alma diante de Deus? O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações, chegam a dar seus próprios nomes às suas terras. Olha só, ele está mostrando aonde chega a ostentação. A pessoa serve o dinheiro como se fosse um Deus, Só que tem um problema com esse Deus. Todavia, o homem não permanece em sua ostentação, é antes como os animais que perecem. Ele está mostrando a fragilidade, o limite. O limite, O que adianta? Quantos soberanos, quantos déspotas, quantas pessoas maldosas, cruéis, Eu falo que muitas vezes uma pessoa é linchada porque cometeu um crime contra uma criança. E esses que com apenas uma assinatura matam milhares, para não dizer milhões, não somente pela falta de recurso, mas principalmente pela crueldade consciente com que fazem isso. E ele então diz, tal proceder é estultícia, tolice deles. Assim mesmo os seus seguidores aplaudem o que eles fazem. Nunca se deu tanto aplauso para pessoas que jamais mereceram, não é verdade? Como ovelhas, são postos na sepultura, a morte é o seu pastor. Olha que contraste com o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me falta. Aqui, para esses que não reconhecem o seu limite,
A morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habitam. Esses dias estava vendo esses vídeos, né, que mostram a evolução da idade de uma das atrizes famosíssimas. Minha mãe era fã dela, Sophia Loren, né? A glória dessa terra é muito rápida, né? Mas Deus remirá minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. Você já imaginou a surpresa que essas pessoas têm quando elas morrem, achando que elas dominavam? Esses dias perdi não vou dizer amigo, porque a gente não tinha muita intimidade, mas era um conhecido, 53 anos, um homem forte, né? Tinha um excelente salário, foi encontrado morto em casa. É o limite. Não temas quando alguém se enriquecer e quando voltar a glória da sua casa, pois em morrendo nada levará, a sua glória não o acompanhará. É o limite. Nós temos que saber que esse é o limite. Ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado, né, se elogiado, se engrandecido, e ainda que o louvem quando faz o bem a si mesmo, né, o sujeito faz bem para ele mesmo, e tem gente, né, aplaudindo, irá ter com a geração dos seus pais, os quais já não verão a luz. O homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem. Poucas vezes Deus rebaixa o ser humano, mas Ele aqui está comparando a pessoa que recebe honra, riquezas, recursos, mas vive como se nunca fosse prestar contas. Tem aqueles filmes, né? Às vezes eu gosto de assistir aqueles filmes dos valentões, quando chega um sujeito mais valente que ele, né? Normalmente o mocinho do filme, e ele agora, né, inverteu-se as posições e o cruel agora está na posição de fragilidade. Como eles se humilham rápido, né? Como eles pedem clemência rapidamente. Essas pessoas, daqui a uns dias, vão estar na presença do Deus Altíssimo. Lá, eles vão perceber o que foi a insensatez, a loucura de não respeitar os limites. Esse é o Salmo 49. Deus abençoe você, compartilha e pensa nisso. Até a próxima.